E aí, pessoal, tudo certo? Então, na aula de hoje a gente vai falar de camada de enlace. E essa aula está dividida em duas partes, tá? Na primeira parte aqui é uma parte mais conceitual sobre as funções da camada de enlace, quadro e alguns mecanismos que são usados nos protocolos. Enquanto que a segunda parte ela vai falar especificamente de checksum e CRC16, que são dois códigos de detecção de erro. Então eu vou deixar um código de exemplo, beleza? Então tá, pessoal, camada de enlace, tá? Vamos começar dando uma contextualização da camada física primeiro. A camada física, né, ela é responsável pela transmissão dos bits, pela codificação, pela geração de sinais elétricos, bem como recepção desses sinais e transformar, né, esses sinais elétricos de volta nos bits de informação no receptor, tá? Porém, essa transmissão ela nem sempre vai ser confiável, né? Geralmente vão ocorrer alguns erros de transmissão, alguns erros nos bits sendo transmitidos. Eventualmente uma interferência vai causar com que algum bit chegue trocado, né, na comunicação. Pode demorar um tempo exagerado entre uma requisição e uma resposta, ou seja, um dispositivo A manda uma mensagem para um dispositivo B e leva muito tempo para essa mensagem chegar e esse dispositivo A fica com o seu programa, a sua lógica de programação travada esperando essa mensagem. Então tem que ter algum mecanismo para não travar o software, né? Não travar essa comunicação se uma resposta demorar muito tempo para vir. Outros problemas que podem acontecer, dispositivos podem tentar se comunicar ao mesmo tempo no meio físico. Isso causa colisão, né? Que a gente já falou nas aulas anteriores. Porque muitas vezes a gente vai estar usando barramentos, onde todos os dispositivos, né? Por exemplo, na 485, vão estar ligados no mesmo fio, no mesmo par de fios, e caso dois se comuniquem ao mesmo tempo, a gente vai causar uma colisão. Então a gente vai ver alguns mecanismos também nesse sentido. E um dispositivo ele pode falhar, né? Ele pode estar danificado e não responder a mensagem. Então esse dispositivo que está fazendo uma requisição, que começou uma comunicação com esse dispositivo que falhou, ele precisa ter algum mecanismo para conseguir contornar esse problema, né? E não parar toda a aplicação por causa de uma falha de comunicação. Então a camada vai ter algumas funções principais aí, que são quais? Transformar o canal de transmissão em uma linha livre de erros, ou seja, detectar e corrigir erros de comunicação. Controlar o tráfego, ou seja, evitar que um dispositivo envie mais informações do que o outro é capaz de receber. Um exemplo disso, né, pessoal, a gente vê na 232, que a gente falou daqueles pinos de sinalização que a 232 tem, né, para que um dispositivo possa indicar para o outro quando ele tem a intenção de enviar dados e quando ele está pronto para receber. E esse controle de tráfego nada mais é do que uma função da camada de enlace, é uma lógica que a gente geralmente vai programar que vai implementar, né, esse controle aí de fluxo, né, e de tráfego. E o que mais é feito aqui? Dividir os dados em quadros e enviar sequencialmente eles. Então, na camada de enlace a gente fala de quadros, tá? Que são conjuntos de informação que tem que ser enviados. Ou pacotes também, pode ser frames, mas em geral a gente vai chamar quadro, tá? Para a gente sempre se referir à camada de enlace como quadro. E por fim, outra função, né, da camada é controlar o acesso ao meio. O que é o acesso ao meio? É aquele dispositivo que quer se comunicar, né? Quer enviar uma mensagem no meio físico. Então a gente precisa evitar que duas estações queiram transmitir ao mesmo tempo para evitar colisões e melhorar a eficiência da rede, tá? Então tudo isso são funções que geralmente são implementadas na camada de enlace. Então o primeiro conceito de quadro, né? Qualquer informação que a gente quer enviar, pessoal, pense em uma mensagem, né? Uma sequência de caracteres, né? Que no final das contas são um conjunto de bytes que a gente quer enviar. Geralmente esses bytes eles vão ser unidos na camada de enlace num quadro. E esse quadro, então, está mostrado aqui embaixo com as suas três partes principais. Então, geralmente, as informações que a gente quer transmitir, elas vão chegar na camada de enlace, vai ser inserido um cabeçalho, vai ser inserido um final da mensagem, ou seja, vão ser incluídos uns bytes adicionais, e esses dados, então, vão ser sequencialmente enviados para a camada física, né? Então, aqui já tem uma característica interessante, né? Que a camada de enlace ela pode preparar essas informações que a gente quer enviar para uma série de meios físicos diferentes, só adaptando o cabeçalho da mensagem, o final da mensagem, de acordo com as características do meio físico que a gente quer usar, né? Então, esse é o conceito de quadro.
E o que vai ter no cabeçalho da mensagem, geralmente? Bom, vai depender do protocolo, da complexidade do protocolo, dos requisitos do protocolo, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos no futuro, nas aulas de Modbus, por exemplo. Mas basicamente no cabeçalho a gente vai incluir alguns bytes para identificar esse quadro, para explicar para o receptor o que é que ele está recebendo, né? Então ele vai chegar àquela sequência de bytes, o receptor olha esse cabeçalho e vai conseguir entender, essa mensagem tem tal tamanho, essa mensagem vem de tal dispositivo, né? Então, quais são as informações geralmente no cabeçalho, pessoal? Delimitador de início, identificador do destinatário, que pode ser um byte ou alguns bytes de endereço, para endereçar o destinatário, para dar uma informação de destino. Um identificador de remetente, que pode ser alguns bytes que vão ter um endereço ou um identificador para esse remetente. Bytes de controle, que vão informar que tipo de mensagem é, para que serve, né? Pensando em aplicações de automação, algumas mensagens podem ser para solicitar uma leitura de uma entrada digital, ou para escrever numa saída de um controlador, ou para requisitar um dado, ou para requisitar status. Isso seriam bytes de controle. E aí, o que mais pode ter aqui? Alguns quadros, pessoal, vão ter tamanho dos dados, que é para avisar o receptor que ele está recebendo um conjunto de dados, né, um quadro que tem um determinado tamanho em bytes, e aí ele pode ficar esperando chegar esse número de bytes para decodificar essa mensagem, ou identificar, né, que faltaram bytes, e um número de quadro para controlar a sequência. Então, se a gente botar um número, que toda vez que a gente manda uma mensagem, a gente incrementa esse número, esse byte, o receptor ele consegue controlar se ele está recebendo todos os quadros, né? Então, essas aqui são informações que geralmente vão ter, né, de maneiras diferentes, claro, no cabeçalho. Bom, depois tem os pacotes de dados e o final da mensagem que eu vou falar depois. Mas enfim, um exemplo de delimitador aqui, pessoal. Então a gente tem uma sequência de bytes que a gente precisa transmitir, tá? A gente pode colocar um byte com um valor específico, por exemplo, em binário aqui 01111110. Esse vai ser o primeiro byte transmitido, tá? Então, quando o receptor fica esperando chegar alguma coisa, por exemplo, na sua porta serial, ele vai ficar esperando sempre chegar um delimitador de início. A gente pode fazer uma programação lá com while, por exemplo, onde ele vai ficar esperando esse delimitador para daí sim considerar que está chegando uma mensagem nova. E aí, a partir dali, o código que a gente constrói no programa vai decodificando os bytes que chegaram. Então, o delimitador é bem comum de ter em vários protocolos para permitir, né, que esses dispositivos indiquem que está começando uma transmissão e também sincronizem as comunicações. O identificador de destinatário, então, né, pessoal, é um endereço, pode ser um número que a gente vai atribuir numa rede, né? Lembra lá quando eu mostrei o 485, a gente tinha uma figura, né, de vários inversores de frequências ligados num CLP, num barramento 485. E aí o que a gente fazia? Para cada um desses inversores a gente atribuía um endereço, um byte, com um valor 1, ou 2, ou 3, que identificava o endereço de cada um desses dispositivos. E aí quando o CLP quer mandar uma mensagem, ele coloca no campo de endereço aqui o endereço do destinatário, por exemplo, tá? Então, o identificador de destinatário serve justamente para endereçar a mensagem. E aí a gente pode ter 3 tipos. O unicast, pessoal, que é um endereço específico para o dispositivo, né? Então cada dispositivo aqui numa rede, né, que está recebendo essa informação da origem, vai ter um endereço. E aí se a mensagem tiver esse endereço aqui, os outros dispositivos que receberam geralmente vão descartar e esse aqui vai aceitar a mensagem, né, vai processar ela. A gente pode ter endereço de broadcasts, que pode ser um endereço especial, tipo 255, que seria o maior valor de 8 bits que a gente tem. E aí todo mundo aqui, quando chegar uma mensagem com esse endereço, sabe que tem que aceitar a mensagem. Ou a gente pode ter endereços multicast, que é de grupo. Então, geralmente, cada dispositivo vai ter um endereço específico, unicast, mas às vezes ele pode ter um endereço multicast, por exemplo, 16. Toda vez que chegar uma mensagem com 16, esse conjunto de dispositivos aqui, que foi configurado, tem que também aceitar esse endereço. E aí a gente consegue mandar uma mensagem específica para um grupo, né? Enquanto que outros vão receber essa mensagem e vão desprezar ela porque não fazem parte do grupo.
Então, claro, tudo isso aqui, pessoal, a gente tem que programar, né? Em geral, a gente vai ter na camada de enlace uma série de funções e métodos ali que vão fazer, né, essas filtragens dos bytes recebidos e enviados, tá? Mas então, fiquem atentos a broadcast, a gente vai falar bastante desse termo, tá? E bom, pessoal, falamos aqui do cabeçalho. Os dados, então, vão ser uma sequência de bytes que vem das camadas superiores. Então pode vir da camada de rede, transporte, depende aí o protocolo, né? Lembra que eu falei que alguns protocolos implementam camada de aplicação direto camada de enlace, né? Sem as camadas intermediárias. Então vai depender muito do protocolo que a gente está usando, do padrão de comunicação, tá? Então aqui a gente geralmente vai ter dados que vão indicar algum comando que a gente quer acionar num dispositivo, ou pode ser uma informação, pode ser um status, pode ser uma leitura de entrada analógica, digital, tá? Um valor de uma variável de um CLP. E no final da mensagem aqui, pessoal, que eu vou falar numa outra aula um pouco mais aprofundado sobre isso, a gente inclui informações para verificar a qualidade do quadro, para validar se os bits que a gente recebeu eles estão condizentes com os bits que a gente transmitiu, tá? Então, no final da mensagem, a gente geralmente vai ter dois tipos de mecanismo. O mecanismo de detecção de erro e de correção. O que é um mecanismo de detecção de erro? O receptor ele vai identificar que algum bit chegou errado. Então, a gente vai usar algum algoritmo com algum código, que gera um código especial de acordo com o conteúdo do quadro, anexa esse código e o receptor ele pega todo o conteúdo do quadro, calcula esse código e compara com o código que ele recebeu. Então, eu vou falar um pouco mais disso na sequência. Mas, em geral, quando o receptor detecta que houve um erro de transmissão ou que alguma informação chegou errada, ele descarta esse pacote, né? Não aceita o conteúdo, não lê o conteúdo do pacote e, muitas vezes, ele envia um sinal de que houve falha de comunicação. Ou seja, ele manda um quadro de volta para o transmissor dizendo, olha, não entendi tua mensagem. Tá? A gente vai falar disso na sequência. Então, detecção de erro é um dos principais que a gente vai encontrar nas comunicações industriais. E correção de erros, pessoal, são o uso de algoritmos, né? A gente vai incluir códigos no quadro, que quando esse quadro chegar no receptor, ele vai conseguir identificar possíveis bits que estão errados, tá? Então, ele consegue recuperar a informação caso ela tenha chegado com erros, tá? Mas então, ele é usado mais em comunicação sem fio. Pra gente aqui a gente não vai falar muito a fundo, tá? Mas dos códigos de detecção de erros, a gente vai ter dois, tá? Que eu vou falar na próxima aula, que é o checksum. A gente vai pegar todos os bytes que compõem a mensagem, que compõem o quadro. A gente faz um somatório numa variável, soma todos esses bytes numa variável e envia essa variável no final do quadro junto, né? Envia esse valor armazenado. O que o receptor vai fazer? Ele vai fazer esse mesmo somatório e vai comparar o somatório que chegou com o somatório que foi enviado, para ver se tem algum erro, tá? E aí outro mecanismo que é mais confiável, o CRC, que aí a gente aplica um algoritmo, que aplica um polinômio binário em cima dos dados, dos bytes, e gera um código que a gente vai anexar junto na mensagem, tá? Eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula. Mas enfim, aqui tem um exemplo do que o transmissor vai fazer para incluir, então, o final da mensagem, né, que são esses códigos de detecção. Basicamente, a gente tem a mensagem, ou o quadro que a gente quer enviar, os bytes, a gente aplica uma função matemática que gera esse código de detecção de erro, que vai ter 1 byte, 2 bytes, tá, de conteúdo. A gente anexa esses bytes no final da mensagem e transmite isso aqui. Transmite os bytes da mensagem mais os bytes, né, que esse código de detecção de erro vai calcular. Então, a gente manda esses 2 bytes junto. Quando o receptor recebe a mensagem, ele vai receber o quadro, ele recebe o quadro com parte da mensagem, mais o código que foi enviado pelo transmissor. O que ele vai fazer o receptor? Vai pegar os bytes da mensagem, vai aplicar a mesma função matemática e vai chegar no código de detecção de erros também. E aí, o que ele vai fazer? Pega o código que foi transmitido, pega o código que ele calculou a partir dos dados recebidos e compara se eles são iguais. Se sim, a mensagem chegou ok. Se não, esse código é diferente desse, então quer dizer que algum bit chegou errado aqui na transmissão, né? Que aqui é a transmissão. Então, deu algum erro
caso não chegue igual. Então, basicamente, esse é o mecanismo que é usado, sempre uma comparação desse código, tá? O que mais a gente tem de importante para falar da camada de enlace, pessoal? Serviços, tá? Em alguns protocolos, a gente vai ter o serviço não orientado a conexões sem confirmação de entrega. Ou seja, um dispositivo vai transmitir, né, um host vai transmitir uma mensagem para o outro e não tem nenhum tipo de resposta, tá? Para confirmar se essa mensagem chegou certa, para se aceitou o comando, se houve erro. Então, a gente vai usar esse tipo de mecanismo quando o protocolo tem baixa taxa de erros. No caso da indústria, pessoal, a gente sempre vai usar algum mecanismo de confirmação, de entrega, tá? Então, esse caso aqui, ele não é comum da gente usar, tá? Mas aqui a gente tem um exemplo de um PC mandando um comando para ligar uma saída digital de um CLP. E esse CLP não está respondendo, não está mandando nada de volta. Outro tipo de serviço que a gente vai ter é não orientado à conexão com confirmação. Aí sim, olha só, tem dois mecanismos implementados aqui. Primeiro o ACK e o timeout, tá? Então, o que acontece? O dispositivo manda um comando para o outro, manda um quadro para o outro, e esse outro dispositivo recebe o quadro, decodifica ele, interpreta ele, e manda um outro quadro de volta aqui, confirmando o recebimento e o aceite do quadro recebido, tá? Então, isso seria uma resposta com ACK, com reconhecimento de resposta, com reconhecimento de entrega, tá? Então, esse aqui é o mecanismo principal que a gente vai usar em geral nas comunicações, né? Sempre com uma confirmação, porque caso não chegue uma confirmação, pode ter uma nova tentativa de transmissão, tá? E por fim, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda, mas por fim, serviço orientado a conexões com confirmação. Então, aqui, ó, orientado a conexão com confirmação, e tem duas coisas acontecendo. Então, antes de enviar o dado que a gente quer, o comando que a gente quer, ou a informação mesmo que a gente tem interesse, a gente primeiro estabelece uma comunicação aqui, ó, que é essa primeira parte aqui. Então, um dispositivo, primeiro ele verifica se o outro está na rede, né, e se ele está disponível, se ele está funcionando, se ele está trocando informação. Então, ele primeiro checa, né, estabelece aqui uma troca para ver se o dispositivo está ali, está pronto para se comunicar. Se comunica ou faz as comunicações, né? Quantas vezes forem necessárias. Essas comunicações sempre com confirmação de entrega. E depois, quando não tem mais o que transmitir, ou quando está encerrado, né, a comunicação, ele finaliza a conexão, tá? Para avisar que terminou. Então, isso seria um serviço orientado à conexão. Primeiro se estabelece uma conversa, depois se envia dados. E tudo com confirmação de entrega, tá? Porque daí fica super confiável e os dois dispositivos conseguem identificar melhor problemas de comunicação, tratar essas falhas, corrigir elas na sua programação e evitar, né, paradas de comunicação, paradas do sistema, né, uma vez que eles estão tentando corrigir os problemas automaticamente, tá? Então, esse serviço a gente vai encontrar, por exemplo, no TCP, e o serviço não orientado à conexão com confirmação a gente vai encontrar no Modbus RTU, no Modbus TCP, tá? Então, vários protocolos vão usar diferentes esses mecanismos. E aí eu falei de vocês do ACK. Basicamente, o que é isso, pessoal? É um mecanismo de confirmação de entrega, que é para um dispositivo informar para o outro que ele efetivamente recebeu a mensagem. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, um dispositivo está transmitindo um quadro, ele transmite o quadro para o receptor, né? Isso aqui é para representar o tempo passando, digamos assim, essa figura. Então, ele transmite um quadro, o receptor chegou ao quadro, manda uma mensagem, um quadro especial, que é um quadro de ACK, para confirmar o recebimento. Aí o transmissor vai mandar outro quadro, e aí o receptor sempre confirma. Então, o transmissor, basicamente, o que ele vai fazer? Ele transmite o quadro e ele espera durante um tempo pelo recebimento dessa mensagem de ACK. Daí ele pode fazer outra transmissão. Se ele não recebeu o ACK, o que ele vai fazer? Ele vai identificar, né, o transmissor. Ele identifica, ele seta um timer, na verdade, que vai medir o tempo. E caso esse tempo passe sem receber o ACK, né, ele não recebeu o ACK,
quer dizer que essa mensagem não foi entregue com sucesso, ele vai tentar de novo, depois que der o timeout, tá? Então são dois mecanismos combinados, o ACK e o timeout. O ACK, então, chegou no receptor o quadro com sucesso, o receptor transmite o ACK. Caso chegue com algum erro, em alguns protocolos ele pode transmitir um NACK. Então é uma mensagem onde ele identifica que houve falha de comunicação, tá? Então tem as duas possibilidades. Ele confirma que recebeu, ele confirma que recebeu com falha, ou ele nem confirma que recebeu caso tenha alguma falha. Então depende do protocolo, tá? Mas esse conceito é importante. O ACK é para a gente saber que é uma mensagem de confirmação. E o NACK, um quadro de... Eu estou falando mensagem e quadro meio que trocando, tá? Mas é tudo quadro, nesse caso. Então, o NACK é um quadro identificando uma falha, caso o receptor tenha identificado, tá? E aí, como eu falei para vocês, o transmissor, em geral, ele vai implementar um timeout. Ou seja, uma vez que ele transmitiu o quadro, ele aciona um timer e fica esperando uma resposta, né? Então, durante um determinado tempo, ali alguns segundos, que a gente geralmente pode configurar nos protocolos, ele vai ficar esperando uma resposta e caso o receptor não envie o ACK e estoure esse tempo, passe esse tempo, o transmissor recebe algum tipo de aviso na camada de enlace dizendo que não conseguiu transmitir e tenta transmitir de novo até o receptor mandar um ACK, tá? Então aqui a gente consegue fazer, usando timeout e ACK, alguns mecanismos no transmissor para ele identificar a falha de comunicação e tentar novamente, né? E tudo isso a gente pode fazer através dos timers que a gente vai ter no microcontrolador ou usando alguma biblioteca especial do nosso sistema operacional que já vai implementar o timeout também, tá? E beleza, então essa questão do ACK ela consegue cobrir dois problemas. O primeiro é quando o quadro não chega no receptor, e o segundo é quando o quadro de ACK sai do receptor, mas ele tem erro também, né? E aí o transmissor ele não aceita esse quadro com erro e vai seguir o intervalo de tempo, tá? Então tudo isso a gente consegue implementar aí usando bibliotecas. Outro mecanismo, numerar os quadros, tá? Então, em alguns protocolos aí, pessoal, cada quadro pode ser numerado, ou seja, a gente vai incluir um byte no quadro que fica incrementando a cada novo quadro sendo enviado. E aí o que vai acontecer? O quadro de ACK que a gente pode mandar, ele pode ter um ACK que se refere ao identificador desse quadro, tá? ACK 1, ACK 2, ACK 3, porque daí o transmissor consegue, né, sabendo que ele mandou uma sequência de quadros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, recebeu aqueles ACKs, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele sabe que aqueles quadros chegaram com sucesso no receptor. E aí, caso o receptor identifique que algum quadro específico não tenha chego, ele pode mandar uma mensagem pedindo esse quadro também, tá? Então, isso aí são mecanismos possíveis de fazer também. Mas então a gente vai colocar algum byte no quadro para isso. Então, assim, pessoal, para explicar melhor esses conceitos depois na aula de detecção de erros, eu vou mostrar como é que a gente pode pensar, né, no envio desses dados no quadro, como a gente pode montar um quadro, né? E em aulas seguintes aí eu vou mostrar como a gente transmite via serial também, tá? Então fiquem ligados nos vídeos da playlist dessa aula, que vai ter esses materiais também. Bom, pessoal, então aqui tem um exemplo, né, de mecanismo de confirmação de entrega ainda com ACK, tá? Numa comunicação cliente-servidor. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois satélites, A e B, tá? Essa estação A, ela quer enviar um quadro solicitando uma informação para a estação B, então ela transmite, né, para um satélite. Aqui está o quadro sendo transmitido. Esse quadro vai até o satélite, é processado e enviado para a estação B, tá? Então aqui, ó, esse quadro levou 4 milissegundos para ser transmitido, né, para o satélite. Ele levou 254 milissegundos para chegar na estação B, até o satélite processar e enviar. E aí o que a estação B faz? Ela manda um byte de reconhecimento aqui, ó, para confirmar a entrega, né, e transmite, então sai um ACK daqui, vai para o satélite e desce para a estação A para confirmar a entrega. Então A mandou uma mensagem, B recebeu e transmitiu. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, em função da distância, da velocidade da luz, né, a altura do satélite no céu, esse tempo de ida e volta levou 504 milissegundos, tá? Nesse caso,
Aqui tem uma distância, papapá, tá? Mas isso aqui a gente está abstraindo. A gente só sabe que levou 504 milissegundos para o ACK chegar. Então, quando a gente implementar o timeout, pessoal, a gente tem que estar ciente desses tempos mínimos e máximos aqui. Então, se a gente sabe que pode levar até 3 segundos para a estação B, para a estação A receber uma resposta, a gente tem que implementar esses timeouts com uma folga suficiente, né? 5 segundos, 10 segundos, para garantir que essa mensagem vai chegar antes da gente identificar que houve uma falha e começar uma nova transmissão, tá? Então, o timeout ele tem que ser pensado de acordo com um tempo médio, né, ou com uma estatística, um tempo máximo, para garantir a resposta, tá? O envio da resposta. Então, não vamos colocar um timeout tão curto que não garanta, né, um tempo mínimo suficiente para outra estação responder. O que mais, pessoal? Eu falei de controle de fluxo quando a gente falou da 232, né? O controle de fluxo, pessoal, aqui a gente tem uma figura do que poderia ser um controle de fluxo, tá? Suponha que a gente tenha um reservatório. Esse reservatório, no caso, que ele está representando um buffer, onde a gente guarda todos os bytes que estão chegando num dispositivo, um buffer de recepção, tá? E esses pinguinhos aqui podem ser quadros que estão chegando, tá? Então aqui a gente tem um dispositivo que está transmitindo esses dados, né? E esses dados estão chegando numa torneirinha aqui. E aqui a gente tem um buffer de recepção e aqui, ó, estão os dados sendo processados no receptor. Então, em geral, a gente vai ter um buffer, eu vou falar disso também em algumas aulas. Mas todos os bytes que estão sendo transmitidos por um dispositivo e chegam num RX, por exemplo, do receptor, eles vão para um buffer e aí o processador, né, o microcontrolador, ele de tempos em tempos acessa esse buffer para ler alguma informação, né? Então aqui a gente tem um buffer que está em equilíbrio, né? Está chegando uma taxa de dados, está saindo uma determinada taxa. Essa taxa que está saindo, pessoal, depende muito da programação e de quanto tempo o microcontrolador, o processador, ele tem para processar os dados que estão sendo recebidos, os quadros, no caso, né, ou bytes. E aí o que acontece, pessoal? Caso a gente esteja transmitindo dados demais, esse buffer ele pode encher, né, porque o processador aqui não está dando conta de tudo que está chegando. Então o controle de fluxo pode ser um mecanismo, pessoal, para avisar esse dispositivo que está transmitindo dados aqui, para ele dar uma pausa, tá? Para ele dar uma paradinha ali. E não enviar tantos dados ou dar uma pausa por um tempo para esse buffer poder ser processado, né? Esse buffer de recepção poder ser processado. Então o controle de fluxo ele tem muito essa função, né? De garantir que os dois dispositivos eles estejam se comunicando numa taxa que o receptor pelo menos consiga processar tudo que ele está recebendo. Como é que a gente faz isso? Né? Na 232, por exemplo, a gente tem aqueles pinos de controle, né? O RTS, CTS, DTR, né, e os outros, que a gente vai poder usar para um dispositivo sinalizar para o outro quando o buffer está cheio, por exemplo, e que ele não consegue processar, tá? No caso de alguns outros protocolos, alguns quadros tipo ACK vão poder ter alguma informação dentro do quadro para indicar que o dispositivo está ocupado ou não, tá? Então aqui tem um exemplo. O dispositivo A enviou uma sequência de quadros para o dispositivo B. O dispositivo B mandou uma mensagem de volta aqui, ó, não envia novos quadros, porque ele está aqui, ó, com todos esses quadros para serem processados, tá? Então o A para de transmitir e logo depois o B manda uma nova mensagem, pode enviar novos quadros. Então manda um quadro especial aqui dizendo que está liberado para enviar mais informação. Então alguns protocolos também vão implementar esse mecanismo, tá? Que é para evitar, né, que o A mande coisas e acabe sendo perdido aqui porque o B não pode receber, tá? Então depende do protocolo isso. Beleza? Então esses são alguns mecanismos que a gente vai vivenciar no dia a dia, né? Controle de fluxo, confirmação de entrega, timeout, tá? E, por fim, né, pessoal, a gente precisa falar de alguns mecanismos de acesso ao meio que vão ser usados nos protocolos aí. Então, geralmente a gente vai ter dentro da camada física uma subcamada, que é chamada de subcamada de acesso ao meio, ou MAC também,
é chamado. E o que acontece, pessoal? Em redes que usam barramento, tá? A gente tem alguns problemas de regramento nas comunicações. Só para relembrar, né? Canal de difusão, barramento, é aquele onde todo mundo recebe a mensagem que está sendo enviada no meio físico. Que é o caso do 485, né? Que é o caso que a gente mais vai encontrar aqui no nosso dia a dia de comunicações em automação. Então, tudo que é transmitido, todo mundo recebe. Mas o que acontece? Quando alguém quer... A gente nunca pode deixar que dois dispositivos transmitam ao mesmo tempo, porque senão a gente vai ter colisões, né? E aí é um problemão, porque a gente tem que retransmitir, tem que descartar dados, pode ter perdido dados, tá? Então a gente vai evitar colisões. Então a gente precisa criar algum tipo de regra nesse barramento, né, para evitar que dois dispositivos transmitam ao mesmo tempo. Mesma coisa vale para rede sem fio, né, pessoal? Porque o meio físico sem fio ele é único, então todos os dispositivos que querem se comunicar sem fio, eles precisam ter algum tipo de regramento para dizer quem pode se comunicar a cada momento, tá? Quando a gente falou de camada física, a gente falou de TDMA, FDMA, onde a gente divide o tempo em fatias, né? A gente divide o canal em faixas de frequência. Isso são mecanismos de acesso ao meio. Mas a gente precisa ter algum tipo de regra, né? A gente tem que definir no protocolo como vai funcionar isso. Então, é o Medium Access Control, controle de acesso ao meio, tá? Que eu falei aqui, MEC. Então, tem vários tipos de mecanismos, tá, pessoal? Os particionados, aleatório e ordenado. Então, nos protocolos de automação, a gente vai ter uma mistura desses mecanismos de acordo com cada protocolo e de acordo com a proposta que cada protocolo tem, né, de aplicação. Quais são os mecanismos particionados, pessoal? Divisão em frequência, tempo ou slots, que é o FDMA, TDMA e CDMA. Esses aqui, o FDMA é a divisão por frequências, né? Então eu nem vou entrar muito em detalhe, porque isso está no vídeo de camada física, mas a gente tem uma largura de banda, a gente quebra ela em fatias, e cada dispositivo usa um canal, né, dessa fatia. O TDMA, a gente pega uma largura de banda e divide ela em fatias de tempo, né, em slots, que a gente chama. E aí o que acontece? Cada dispositivo vai ter alguns slots que a gente vai configurar, e aí ele vai controlar, né, para só se comunicar nos slots que ele tem disponíveis. E o CDMA é um mecanismo um pouco mais complexo, tem outros também, né, que são usados nas comunicações 4G, 5G. Mas isso seria o acesso particionado, a gente está criando fatias, tá? O acesso aleatório, pessoal, ele usa algum mecanismo para detectar e evitar colisões, tá? Então aqui é muito de assim, ó, cada dispositivo vai tentar transmitir e se der uma colisão, depois de um tempo ele vai tentar transmitir de novo. Para isso a gente tem o Aloha, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA, né? Então, nesse caso aqui, em geral, os dispositivos conseguem perceber quando houve uma colisão. Ele começa a transmitir, percebe que houve uma colisão, para, e aí tenta de novo depois, tá? E o acesso ordenado, pessoal, aí a gente tem um controle mesmo. Tem algum dispositivo que controla, né? Tem um mestre, geralmente, na rede aqui, que é responsável por coordenar as comunicações. Só ele pode iniciar as comunicações. Ou algum dispositivo, né, pode ter um direito. Então a gente vai falar desses três mecanismos, mas é importante vocês estarem cientes de o que cada um quer dizer. Particionado, a gente divide o canal ou a largura de banda para cada um ter um espaço exclusivo. Aleatório, muito parte-se da tentativa de transmissão e de ouvir o que está sendo transmitido para detectar a colisão. E o ordenado, então, tem um dispositivo que coordena as comunicações, tá? Então, aqui um exemplo de protocolo, né, que é um bem clássico, está no livro do Tannemal, que é o Aloha. Esse protocolo, então, ele é um protocolo de acesso aleatório, tá? Os particionados eu já falei, aleatório. Então, aqui, ó, a gente tem 4 estações, A, B, C e D. Elas podem estar ligadas, por exemplo, num cabo coaxial ou num 485, né? E o que vai acontecer, pessoal? Cada dispositivo aqui, quando ele quiser transmitir, ele vai transmitir. Então, por exemplo, olhando aqui esse tempo, né?
essa demonstração no tempo, o dispositivo B começou uma transmissão, começou a transmitir aqui, e o dispositivo A começou uma transmissão aqui, ó, no meio físico, né? Aqui está só separado, cada linha, digamos assim, é para mostrar um dispositivo. Então A começou a transmitir, aqui já está em cinza escuro porque aqui deu colisão, né? Eu marquei aqui em vermelho. E aí, olha só, o D também tinha começado a transmitir aqui, então aqui também aconteceu colisão, o C, o A. Então todos esses pacotes aqui, pessoal, houve colisão. Porque todos eles foram transmitidos meio que quando cada um queria, né? O A, o B e o C D transmitiram quando queriam. Então teve uma série de colisões aqui. Então o que acontece? Enquanto esses dispositivos estão transmitindo, eles também estão ouvindo o que está acontecendo no barramento e eles conseguem perceber quando houve colisão. Então eles vão parar, eles vão esperar um tempo aleatório. Então geralmente a gente dá no nosso algoritmo lá um pause, né, um sleep de um tempo aleatório, e depois de um tempo a gente vai tentar de novo, tá? E aí aqui vocês podem ver que o A conseguiu transmitir e o B conseguiu transmitir também, tá? Então, a gente tem esse sistema de disputa, né, que é mais ou menos como, uma vez detectada a colisão, quanto tempo tu vai esperar para tentar novamente. Só que o Aloha não é muito usado, porque ele não é eficiente, justamente porque cada um transmite quando quer. E aí, uma evolução dele é o Slotted Aloha. Então, a gente está dividindo agora o tempo em fatias. Isso aqui é um slot, né, uma fatia de tempo. Esses dispositivos todos estão sincronizados, ou seja, quer dizer que eles têm um relógio que consegue manter essa sincronia, tá? Isso é importante. E isso dificulta bastante a implementação, porque daí o nosso protocolo precisa implementar um mecanismo de sincronia. Mas a gente divide, e aí os dispositivos, que aqui no caso A, B, C até o dispositivo H, eles tentam transmitir dentro desse slot, tá? E aí tem uma chance bem menor, né, dependendo da ocupação das comunicações, de acontecer uma colisão. Então, na verdade, ao invés de sortear um tempo aleatório aqui, né, que seria esse tempo T aqui, que eu estou desenhando, um tempo aleatório, aqui a gente vai sortear um número de slots para tentar de novo. Então, se deu uma colisão aqui no C, nesse pacote, ele vai sortear, né, 1, 2, 3, vai sortear um número entre 1 e N, por exemplo, e o número que der é o número de slots que ele vai esperar para tentar transmitir de novo. Mas também tem bastante chance de acontecer colisão. Quanto mais dispositivos na rede, mais colisões, menor eficiência da rede, né? Então a eficiência cai quanto mais colisões a gente tiver. Esse é o Slotted Aloha. E aí a gente tem os que hoje são os mecanismos usados na Ethernet, na 802.3, 802 no CAN, por exemplo, também, tá? Eu vou falar rapidamente deles aqui, porque a gente vai retomar isso quando falar de 802.3. Então, o CSMA, pessoal, os dispositivos escutam o barramento para transmitir quando o barramento está livre. Então, por exemplo, se a gente tem um barramento aqui com 3 máquinas, A, B, C e D, e a tem a intenção de transmitir, ela primeiro vai escutar, né, ela vai botar a orelhinha dela no barramento para ver se tem alguma coisa acontecendo, e se não tiver, aí sim ela vai começar a transmitir. Então primeiro tu escuta, tu vê se está livre, aí tu começa a comunicar. Isso já vai evitar bastante as colisões, porque tu parte de quando está livre. E aí, caso dois dispositivos identifiquem que está livre e transmitam ao mesmo tempo, vai dar uma colisão, eles vão perceber, eles vão parar, recuar um tempo e tentar de novo, tá? Então o CSMA parte desse mecanismo de ouvir o barramento e transmitir quando está livre. O CSMA-CD, se dois dispositivos iniciarem a comunicação ao mesmo tempo, eles detectam o erro e param. Então os dois dispositivos param completamente de transmitir, porque aquela informação está danificada, está corrupta, né? Não, corrupta não é o melhor, corrompida, isso, corrompida, e eles vão parar e vão fazer uma nova transmissão. Quanto mais rápida for a detecção do erro, né? Então quanto mais rápido eles perceberem, antes eles conseguem parar de comunicar e causar menor impacto, né? E isso é usado na internet e na Wi-Fi também, em algumas abordagens, tá?
E por fim o CSMA CD-AMP, que é uma evolução que é usada no CAN, tá, pessoal? Então, quando a gente está transmitindo no CAN, caso dois dispositivos enviem uma mensagem ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que todas as mensagens elas têm um identificador, né, um número especial, e os identificadores que têm menor prioridade têm que parar a sua transmissão. Ele tem um mecanismo que, mesmo que dê colisão, isso não causa o dano aos dados que estão sendo transmitidos, porque ele tem um barramento com uma interface especial, tá? Mas ele consegue, então, o dispositivo de menor prioridade interrompe sua transmissão para deixar o dispositivo de maior prioridade transmitindo, tá? Então é um mecanismo bem legal, isso vai evitar, então, colisões, vai evitar, né, a perda dos dados quando dá uma colisão, e ao mesmo tempo vai permitir um controle de prioridade nas mensagens, tá? A gente vai falar disso no CAN. E por fim, o mecanismo mais importante que a gente vai usar aqui nas aulas, tá? Tem mais um ainda, além desse, mas é o mecanismo mestre-escravo, pessoal, que é justamente o que eu falei, ó. Os escravos vão estar ligados no barramento, tá? Cada escravo tem um byte ou uma variável que vai indicar o endereço. E aí a gente vai ter um mestre na rede. E o mestre, pessoal, é o único dispositivo que pode iniciar uma comunicação ou fazer uma requisição. Ou seja, o que eu estou dizendo com iniciar uma comunicação ou fazer uma requisição? Ele é o único que pode mandar um comando para acionar alguma coisa nos escravos, para modificar alguma variável, e ele é o único dispositivo que pode fazer uma requisição para solicitar informações. Então, esses escravos jamais vão começar uma comunicação, eles só vão poder responder aos comandos que o mestre manda. Então, Profibus DP, Modbus RTU, CAN, DeviceNet, vários deles têm o mecanismo, e ele é um dos mais usados, tá? E geralmente a gente vai ter um CLP ou microcontrolador que faz o papel de mestre na rede. E os outros são escravos, tá? Esse mestre escravo também é chamado de pooling, tá? Que é um mecanismo onde o mestre ele vai ter que fazer, por exemplo, se a gente tem aqui 5 estações na rede, né? W, X, Y, Z e N. Se qualquer uma dessas estações quiser mandar alguma coisa, ela só vai poder mandar quando o mestre perguntar para ela se ela tem algum dado para transmitir. Então o mestre, periodicamente, ele vai ter que fazer esse ciclo, né, de solicitar dados para cada uma das estações ou verificar se alguma estação tem dados para enviar e aí receber, tá? Então ele vai ficar fazendo esse pooling, esse ciclo, né, de perguntar para todas as estações, mandar uma mensagem para ver se tem dados e aí esses escravos, né, vão responder. Então esse é um mecanismo de mestre-escravo que vai ser bastante usado, a gente vai estudar mais a fundo. E por fim tem o Token Ring, pessoal, que também pode ser usado em barramentos, ele é usado no Profibus, onde a gente vai ter mais de um mestre na rede, a gente pode ter 2 mestres que compartilham esse barramento. O mestre A e o mestre B, por exemplo. E o que acontece, pessoal? Tem uma mensagem especial na rede, que é um bastão, é um token, tá? O token é tipo assim, quem está com o bastão pode se comunicar. Depois que ele fez as comunicações, ele pode mandar para o outro. Então, por exemplo, se o mestre A tiver com o token, ele vai fazer as comunicações dele com os escravos, que ele tem interesse, né, de puxar dados ou escrever. Fez as operações dele, ele manda o token, né, vai ser um quadro especial que ele vai mandar para o outro dispositivo, para o outro mestre. E agora quem está com o token é o mestre B. O mestre B vai fazer as suas comunicações, suas requisições. Terminou, manda de volta o token para o outro mestre. Então é quase como se esses 2 mestres ficassem trocando ali. E quem está com esse bastão, está com esse, digamos, esse quadro, né, lógico, pode fazer suas comunicações. Então tem um temporizador, geralmente, que vai indicar para o dispositivo quando ele tem que largar o token. E o que é largar o token? Ele vai pegar e mandar um quadro especial na rede dizendo, ó, próximo mestre, tu pode agora se comunicar, né? Então, eles ficam passando isso. Esse é um mecanismo bem simples de fazer também, né? Ele não exige muita complexidade, ele só vai precisar de temporizador e que a gente configure antes esses mestres, né, para eles saberem que eles têm que trocar essa mensagem de token. E no resto é tudo igual, pessoal. Cada dispositivo aqui vai ter um endereço, né? E
e a gente vai endereçar, né, cada mestre aqui, quando tiver com token, vai endereçar suas mensagens normalmente, tá? Então a gente chama isso de multimestre, tá? Porque vai ter mais que um dispositivo podendo iniciar comunicações. Então assim, pessoal, cada protocolo, cada padrão vai usar diferentes recursos na camada de enlace, tá? Então quando a gente vê o CAN, quando a gente vê o Modbus, o Ethernet 802.11, 802.3, né? O Profibus, o DeviceNet, cada um deles vai ter diferentes formatos de quadro, tipos de conexão, né? Serviços de conexão. Alguns implementam confirmação de entrega, outros não. Alguns controlam fluxo, outros não. E cada um vai ter um mecanismo de controle e acesso ao meio. Isso aqui todo mundo vai ter, para regrar as comunicações, tá? Então isso vai depender muito da complexidade de cada um desses protocolos e dos requisitos, tá? Então, daquela lista de requisitos que a gente falou que os protocolos podem ter, vários deles a gente acaba trabalhando na camada de enlace, tá? E o que acontece, pessoal? Na maioria das vezes, esses mecanismos são implementados no próprio hardware, né? Então, o próprio chip implementa quando é um protocolo bem definido. E em alguns equipamentos, tipo no microcontrolador, a gente vai implementar isso em software, tá? Isso quer dizer que, basicamente, o que o microcontrolador vai ter para a gente na camada de enlace são funções prontas para a gente configurar a taxa de comunicação da UART, paridade, né? Aquela codificação toda. E vai ter algumas funções ali onde a gente consegue disparar o envio de 1 byte e receber 1 byte. E a partir dessas 3 primitivas, que é envia byte, recebe byte, configura comunicação, tudo o resto a gente consegue implementar via software, né? Montagem dos quadros, códigos, endereçamentos, tudo parte, então, disso aí, tá? Então, a camada de enlace ela tem essa função de converter fluxos de dados sem formatação em quadros. Ele usa várias máquinas de estado. Então, se a gente abrir uma norma, pessoal, por exemplo, do Modbus ou do Wireless Heart, a gente vai ver que, na maioria das vezes, os manuais dos protocolos que explicam como a gente tem que implementar, eles vão mostrar para a gente também, para ajudar, algumas máquinas de estado que a gente pode implementar em software ou hardware, que vão implementar, então, sugerir uma ideia de como implementar essas coisas no protocolo, tá? E assim, outros mecanismos de acesso que existem, a gente vai ver conforme a demanda de cada padrão que a gente está estudando, tá? Então, eu cobri aqui os principais mecanismos, que é para a gente criar uma visão geral, assim, do que é uma camada de enlace e de quais relações ela tem com a automação, beleza? Então é isso aí, pessoal, um abração. Se curtiram a aula aí, curtam, compartilhem também, podem seguir o canal. Os materiais complementares aqui estão na página, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida ou comentário, podem deixar aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Beleza? Um abração aí, até mais.